A habilidade de lançar magias é uma das mais poderosas de D&D. E desde o comecinho das magias de nível 1, elas já são super importantes e vão mudar bastante o jogo. E tem algumas delas que vão se manter importantes ao longo de toda a carreira do teu aventureiro. Quer saber quais são as melhores para escolher? Vem comigo! A gente vai começar aqui com a magia Bênção, que é do primeiro nível de clérigo. Você vai escolher 3 personagens e esses 3 aqui vão ter um bônus de 1d4 ou para ataque ou para salvaguarda. E isso vai acontecer em todos os ataques que elas fizerem e em todas as salvaguardas que elas fizerem, não importa a quantidade. E isso aqui é monstruoso, porque 1d4 no mínimo vai significar 1 a mais. E 1 a mais poderia significar que aquele personagem em questão pode ser tratado como se ele tivesse mais 2 em força ou mais 2 em destreza para a proposta de acertar alguma coisa. Além disso, ele também pode tratar como se ele fosse melhor ainda para poder passar numa salvaguarda. Só da gente olhando a parte de poder atacar com pontos extras, ou seja, com mais 1, mais 2, ou mais 3, ou mais 4, que significariam de 5 a 20% a mais de chances que a gente teria para acertar o alvo em questão. E isso sim é gigante, ainda mais nos primeiros níveis, onde a gente tem bônus de proficiência que seriam menores. Não só contando com a vantagem do ataque, a gente poder ter um D4 a mais para poder usar na nossa salvaguarda pode significar a diferença entre a gente passar ou não passar em algum teste que poderia, por situação aqui, prejudicar um monte o nosso personagem. Então significaria que a gente toma ou metade do dano de uma bola de fogo, ou a gente evita que o personagem fique preso, como na magia, por exemplo, de imobilizar pessoas. Em quinto lugar aqui a gente tem a magia Absorver Elementos. Com o custo de uma reação, o seu personagem vai se tornar resistente aos danos de fogo, gelo, sonoro, elétrico e ácido. Sim, se por exemplo você está sendo atacado por uma bola de fogo, você pode fazer sua salvaguarda e se você falhar, você pode decidir utilizar a tua magia. E aí no caso você vai tomar metade do dano. Se você passa na sua salvaguarda, você tomaria apenas 1/4 do dano de uma bola de fogo, potencialmente reduzindo de 28 de dano para apenas 7. Isso aqui vai fazer uma diferença tremenda, muito em particular para personagens que não têm tantos pontos de vida, que seriam o caso aqui de feiticeiros, magos, clérigos, bruxos e outros lançadores de magia que não são tão favorecidos quanto os bárbaros. Essa magia é excepcional porque pode transformar um ataque letal em apenas um ataque que você consegue absorver e consegue utilizar dos seus pontos de vida um pouco mais. Mas além de tudo isso que a magia faz, no teu próximo ataque corpo a corpo você poderia adicionar um dano de 1d6 do dano que você absorveu a qualquer criatura que você acertar. Então aí você está ganhando um pouquinho de resistência e também está dando um pouquinho mais de dano. É bem útil e funciona em todos os níveis. 60% of the time, it works every time. Continuando aqui, a gente tem a magia Convocar Familiar. E nela você tem um animalzinho para poder auxiliar o teu personagem a fazer uma imensidão de tarefas. Ele pode ser um vigia, ele pode ser utilizado para investigação, ele pode ser utilizado para infiltração, ele pode espionar alguém, ele pode pegar algum item para você. O que você quer que esse animalzinho faça está limitado apenas à tua imaginação. Além de tudo isso, você também pode fazer com que ele acione uma magia de toque num inimigo à distância, sendo extremamente útil para diversos tipos de lançadores de magia. Mas essa magia aqui não está no topo da lista, porque a maioria dos mestres não permite que o teu familiar utilize a ação de ajuda para poder te dar vantagem durante o combate. Se ele permitisse, com certeza, conjurar familiar estaria mais para cima da lista. Mas mesmo sem fazer isso, a quantidade de coisas e possibilidades que o familiar te permite é tão vasta que com certeza ela tinha que aparecer nessa lista aqui. Tem uma magia aqui que eu acho que é sensacional, que é a magia de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar e recomendar o nosso canal para os teus amigos. Tudo isso ajuda muito a gente. Obrigado pessoal e agora de volta para o vídeo. No terceiro lugar eu fiquei na dúvida de que magia eu traria para vocês. E eu fui com o escudo arcano. Essa magia aqui, com o custo de uma reação, você ganha mais 5 para a classe de armadura do teu personagem contra todos os ataques que acontecerem numa rodada. Ela é sensacional e funciona muito bem. E não só funciona muito bem nos níveis iniciais, quanto ao longo de toda a carreira do teu personagem. Uma vez que a classe de armadura dele vai melhorando porque ele consegue itens melhores e armaduras melhores à medida que ele vai ganhando níveis. E o mais 5 tem o potencial de fazer com que diversos ataques acabem errando o teu personagem, fazendo com que ele dure muito mais no campo de batalha.
Se a gente vai pensar que um combate tem na média 4 rodadas de duração, se a gente consegue fazer com que todos os ataques nos errem numa rodada, a gente está aumentando em 25% a durabilidade do nosso personagem. E isso vai ser gigantesco. Inclusive, se você construir um personagem focado para utilizar essa magia aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir uma classe de armadura que chega a ser obscena. Nada, para de tentar me acertar e me acerta. Na vice-liderança aqui a gente tem uma magia de cura, e se você está pensando palavra curativa, com certeza você acertou. Essa magia aqui tem um custo muito baixo para o que ela pode fazer. Com apenas uma ação bônus você vai curar qualquer aliado seu que tiver até 12 quadradinhos de distância. O que ele ganha de vida aqui não é muito, que é só um D4 mais um modificador de conjuração que você está utilizando aqui. Mas o benefício que tem é de fazer com que esse teu companheiro saia de estar incapacitado ou fazendo até teste de salvaguarda de morte para poder estar com 1 ponto de vida. E como as regras do D&D funcionam, vai fazer com que personagens que têm 1 ponto de vida funcionam tão bem quanto personagens que estão com a vida cheia. E você poder trazer de volta um personagem para o campo de batalha, para o combate, com apenas uma ação bônus, e você continuando tendo praticamente toda a tua rodada para agir, é simplesmente muito forte e merece a vice-liderança. Ele tem toda a razão. Em primeiro lugar, a gente tem uma magia que é tão banida quanto o talento sortudo. E é óbvio que as duas funcionam muito parecidas, e a magia que eu tô falando é Silvery Barbs. Essa magia funciona da seguinte forma: quando o teu personagem tá vendo alguém ter sucesso num teste de ataque, de salvaguarda ou de perícia, você pode gastar a tua reação, lançar a magia e ele tem que rerolar esse dado aqui, pegando o segundo resultado. Ela é extremamente eficiente, porque assim como o sortudo, a gente pode fazer com que um ataque se transforme num erro, um ataque crítico num ataque normal e assim por diante. Mas eu acho que o seu melhor atributo aqui é quando a gente vê um oponente passando numa salvaguarda de uma dessas magias que incapacitam o oponente com um save só, coisas como imobilizar pessoas, como padrão hipnótico ou como banimento, a gente pode fazer com que o nosso oponente tenha que rodar uma segunda vez. E aí a gente tem muito mais chance de fazer com que essas magias acabem passando e a gente tire esse cara do campo de batalha de uma vez por todas. Então esse potencial de Silvery Barbs é gigantesco, e como ela gasta apenas uma reação, a gente pode utilizar ela realmente quando a gente está precisando. Mas além de tudo isso, depois que a gente usa, a gente ainda pode dar vantagem num ataque, numa salvaguarda ou num teste de perícia para alguma pessoa da nossa equipe que a gente está vendo. Então essa magia tem mesmo esse potencial de ser muito disruptiva, e é por isso que muitos mestres acabam banindo ela e tirando ela das suas mesas. Mas bem pessoal, essa aqui foi a minha lista. Conta pra mim qual que é a lista de vocês. E como vocês devem ter notado, eu acabei nem botando nenhuma magia aqui que dá dano, pois o objetivo da minha lista era pensar em magias que iam ser efetivas para os personagens ao longo de toda a sua carreira. E por isso que eu escolhi essas 6 aqui. Mas se você tiver uma opinião diferente, coloca aqui e vamos discutir. Além de tudo isso, pessoal, se vocês não sabem, aqui no Noite Jogo a gente tem um programa de RPG chamado Passagem de Ladon. Todos os episódios já estão disponíveis, vou colocar o link abaixo, vai lá dar uma conferida para fazer essa força aí pra gente. E no mais, se você gosta do nosso conteúdo, quer conhecer mais do que a gente faz por aqui, tô colocando uns vídeos aqui em cima para você conhecer o Noite Jogo em toda a sua totalidade. E eu nunca sei como terminar esses vídeos e eu não sei muito bem o que eu tenho que falar, mas eu acho que era isso aí. Valeu pessoal e até a próxima.